Olá, eu sou a Fátima Nascimento. Eu vim aqui para falar para vocês hoje, meninas, meninas jovens, sobre a menopausa. Então é o seguinte, o que é a menopausa? O que é o climatério? Elas perguntam como é que eu trato e tal, não quero ter problema, como é que é isso? É o seguinte, existe a fase climatério e menopausa. O climatério é a fase que antecede a menopausa. Porque nós consideramos menopausa mesmo só quando a mulher está há 1 ano sem menstruar. Então, o climatério é a fase quando a mulher ainda está menstruando e que ela está parando, vai, olha, vem e tal. Isso é a fase de climatério, tá? Então, a partir dos 45 anos aproximadamente, a mulher já começa a sentir uma diferença, tá? Ela começa a poder apresentar ciclos irregulares, ciclos mais curtos, por conta do que nós chamamos de corpo lúteo, que já está envelhecendo e produz menos hormônio, menos progesterona. Então, o que é esse corpo lúteo? O corpo lúteo é o local onde o óvulo saiu, que é chamado de corpo lúteo. Na realidade, antes da ovulação, ele era o folículo. Então, esse folículo produz o estrogênio, que é o hormônio feminino. Então, nós nascemos com muitos e muitos folículos para ovularem ao longo da vida. Só que a cada ciclo, alguns folículos vão morrendo. E nós temos uma ovulação aproximadamente a cada ciclo. Então, ao longo da nossa vida, eles vão acabando. É como se fosse o dinheiro no cofrinho que você tira uma moedinha por mês, chega uma hora que acaba, fica vazio. Mesma forma, um óvulo vai embora a cada ciclo, porém, enquanto o óvulo está lá, está acontecendo a produção do estrogênio, que é o nosso hormônio que traz as nossas características sexuais. Então, dos 20 aos 30 anos é a fase mais produtora de hormônio para a mulher. E esse hormônio estrogênio nos traz a pele firme, a pele bonita, sedosa, os cabelos bonitos, enfim, as características femininas da mulher jovem, sadia também, não só beleza, sadia. Quando a mulher começa a ter uma diminuição dos hormônios, e quando ela chega próximo dos 45 anos, ela já apresenta uma pele mais um pouco assim enrugada, com menos colágeno, porque a diminuição da produção de estrogênio já deixa a pele um pouco mais envelhecida em relação aos 25 anos aproximadamente, tá? Então, com essa fase, também a diminuição dos hormônios pode trazer um pouco de calor, desconforto, irritabilidade. Isso é o climatério descompensado, aquele que não passa de maneira tranquila e fisiológica. Quando ela entra na última menstruação, que seria o início da menopausa mesmo, a partir dali ela não vai produzir estrogênio pelos ovários, porque os óvulos acabaram. Ela tem só um restinho de estrogênio que a suprarrenal vai fabricando gradativamente, mas é muito pequena essa quantidade, não supre as nossas necessidades. Então, a partir em torno dos 50 anos, entre 48 a 52, às vezes fica um pouquinho mais, 54, por aí, a mulher ainda pode estar menstruando. Essa é a fase em que pode ocorrer a menopausa. Então, com a chegada da menopausa, a mulher vai ter uma parada mais abrupta da produção dos estrogênios. Então, ela pode sentir muitos calores, ondas de calor, que são chamados fogachos. Ela pode sentir uma alteração nos ossos, nas articulações, elas ficam mais doloridas, um pouco mais enfraquecidas, ela chega com osteopenia, osteoporose, porque ela não vai ter mais aquela fortaleza do osso, aquele osso tão forte e compacto quanto tinha quando ela ovulava, quando ela era mais jovem. Então, ela pode ter fraturas até com mais facilidade. Não que todas as mulheres terão osteoporose, mas algumas apresentam isso logo na menopausa, no início, dessa menopausa. Então, ela pode sentir isso, cabelo quebradiço, queda de cabelo, unha quebradiça, ressecamento vaginal. Elas se queixam muito disso, tá? Ressecamento vaginal, porque a vagina é uma mucosa pregueada, que as células se multiplicam, são conduzidas para terem um pregueamento através da produção do estrogênio, da fixação, da multiplicação dessas células baseadas no estrogênio. Isso tudo acaba. O que acontece então? A vagina começa a ficar um pouco atrofiada, sem produzir essa mucosa macia, e a mucosa fica mais esticada e encurtada. Na hora da relação sexual, pela diminuição da lubrificação e pelo tecido ter encolhido, vai acontecer que com a penetração vai incomodar, porque ela não vai esticar para acomodar tão bem o pênis. Então a mulher vai se queixar de ressecamento
um grande desconforto. Ela usa lubrificante, quebra um galho, mas às vezes não é suficiente. Então ela precisa fazer algum tipo de tratamento nesse sentido. Então ela se queixa disso tudo, tem alteração cardiovascular, pode modificar a pressão, alteração do lipidograma, colesterol, modifica tudo isso com a chegada da menopausa. Então, e nesses casos, não são todos, tá? Mas nesses casos, nós chamamos de menopausa descompensada. E requer um tratamento para que a mulher volte a ter uma tranquilidade, uma qualidade de vida. Então, por exemplo, a pele que fica um pouco mais enrugada, é necessário tratar a pele, dar melhores condições, para que a pele tenha, né, um viço, voltar, não fique com aquela pele pálida, só enrugada, que as mulheres se queixam muito disso também. Então, o que é feito? Existem os tratamentos e quais são? Primeiro, é super importante, uma boa alimentação variada, tá, equilibrada, exercício físico, para fortalecer e manter essa musculatura, estimular a produção de colágeno, massa muscular. Tá? Uma boa alimentação, isso é fundamental. Segundo, ela vai escolher a terapia junto com o seu terapeuta. Então, alguns anos atrás, foi desenvolvida a terapia de reposição hormonal com hormônios sintéticos, porque anteriormente ainda era feito com hormônio trazido da urina de éguas, o estrogênio. Logo depois fizeram o hormônio sintético em laboratório, não se usa mais o hormônio equino, né, de éguas. Então, os hormônios são sintetizados em laboratório. O problema da reposição convencional, com esses hormônios sintetizados, que eles conseguiram copiar a molécula estrutural do estrogênio e produzir igualzinho, então é a terapia convencional hormonal, o que acontece? Ela encaixa perfeitamente no receptor hormonal, mas não traz todos os benefícios, porque por um lado tem o benefício da terapia, mas por outro lado tem os efeitos colaterais, que não são bons. Então o que acontece? A mulher melhora de todos os sintomas, melhora tudo. A vagina volta a ficar legal para a relação sexual, não incomoda, a pele vai ficando boa, o cabelo para de cair, a unha para de quebrar, a mulher se sente bem. Porém, esses hormônios trazem um risco enorme para a saúde. Aquelas mulheres que têm história familiar para câncer de mama, endométrio, problemas com pressão, né, trombose na família ou histórico pessoal, não podem nem chegar perto da terapia hormonal, porque o risco é grande para câncer de mama, infarto, embolia, isso tudo. Então, não é indicado. E então, o que fazer? Para aquelas mulheres que precisam de tratamento, querem tratamento, mas não podem, né, pelos riscos que existem, então nós indicamos um tratamento à base de plantas medicinais. As plantas medicinais, por exemplo, existem vários tipos de isoflavona, que elas apresentam uma molécula estrutural que tem um anel fenólico idêntico ao do estrogênio, um pouco menor e que encaixa no receptor hormonal. Então, ela faz uso dessa terapia e essas isoflavonas elas vão encaixar ali, enganam a célula, levam até o núcleo da célula e a célula continua funcionando. Por exemplo, o osso ele vai continuar produzindo e fixando o cálcio. Então, nós temos casos de mulheres que tinham osteoporose, já passaram para osteopenia e agora estão ficando com osso bom, normal, só com o uso da planta medicinal. Então, tem várias plantas, vários tratamentos, é personalizado, de acordo com a mulher. E tem uma vantagem, a isoflavona ela ainda tem atividade antitumoral. Várias pesquisas falam isso. Aliás, tudo que eu estou aqui falando para vocês, nós temos baseado em pesquisas científicas no mundo inteiro, anos e anos de uso. Eu sou pesquisadora científica, sou professora universitária, desenvolvo pesquisas com isso. E é uma coisa assim fantástica em relação à saúde da mulher, esse trabalho de pesquisa que nós fazemos. Então, eu posso garantir para vocês que o tratamento com planta medicinal, que é o chamado fito-hormônio, é o apelido que foi dado. Óbvio que a planta não produz hormônio, porque a planta não é um mamífero, só o mamífero que produz, né, o hormônio, estrogênio, mas ela, como tem um anel fenólico que encaixa, engana o receptor hormonal do estrogênio e a atividade continua. Então, mas não existe para a mama nem para o útero, por isso que não estimula a mama nem o útero. Então, essa história que às vezes as pessoas falam, porque a isoflavona pode dar câncer, isso é mentira. Porque a isoflavona ela não tem receptor hormonal na mama nem no útero e, além do mais, a isoflavona ainda tem atividade antitumoral, ela ainda dá uma certa proteção para o câncer de mama também, de útero. Então, é uma opção ótima, porque as mulheres conseguem ter uma vida sexual normal, ajuda muito, melhora a qualidade de vida, a autoestima. Essa é a orientação que eu vim trazer hoje aqui para vocês. Nós podemos fazer uma série de orientações, uma série de tratamentos que vai ajudar sem prejudicar tanto a saúde. Então, a mulher vai optar por aquele tratamento que ela acha melhor para ela, tá certo? Então, se vocês precisarem de mais orientações,
eu vou estar aqui para trazer e esclarecer a dúvida de vocês. Se precisarem de alguma coisa, pode me procurar, tá certo? Um abraço e boa saúde para vocês.